Olá, bem-vindos ao Farmacologia Animada. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a melatonina. Iremos ver como ela é produzida e seus benefícios à saúde. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio que seu cérebro produz em resposta à escuridão. Ajuda no controle dos ritmos circadianos, relógio interno de 24 horas, e no sono. A exposição à luz durante a noite pode bloquear a produção de melatonina. Onde ela é produzida? A glândula pineal foi descrita como a sede da alma por René Descartes e está localizada no centro do cérebro. A principal função da glândula pineal é receber informações do ambiente sobre o estado do ciclo claro-escuro e transmitir essas informações por meio da produção e secreção do hormônio melatonina. A mudança do fotoperíodo é indicada pela duração da secreção de melatonina e é usada pelas espécies fotoperiódicas para cronometrar sua fisiologia sazonal. A produção rítmica de melatonina, normalmente secretada apenas durante o período escuro do dia, é amplamente utilizada como marcador da fase do relógio circadiano interno. A própria melatonina é usada como terapia para certos distúrbios do sono relacionados a anormalidades do ritmo circadiano, como síndrome da fase retardada do sono, distúrbio do sono vigília fora de 24 horas e jet lag. Síntese da melatonina. A melatonina, N-acetil-5-metoxitriptamina, é sintetizada nos pinealócitos a partir do triptofano, ocorrendo principalmente durante a fase escura do dia, quando há um grande aumento na atividade da serotonina N-acetiltransferase, ariloquilamina N-acetiltransferase, a NAT, responsável pela transformação da 5-hidroxitriptamina, 5-HT, serotonina, em N-acetilserotonina, NAS. Finalmente, a N-acetilserotonina é convertida em melatonina pela acetilserotonina O-metiltransferase. Os níveis de norepinefrina, NE, são mais elevados à noite, aproximadamente 180 graus fora de fase com o ritmo da serotonina. Tanto a disponibilidade de NE quanto a serotonina são estimulantes para a síntese de melatonina. A denervação simpática patológica, cirúrgica ou traumática da glândula pineal ou a administração de antagonistas adrenérgicos abolem a síntese rítmica da melatonina e o controle claro-escuro de sua produção. Há evidências de que a melatonina pode ser sintetizada em outros locais do corpo, pele, trato gastrointestinal, retina, medula óssea, placenta e outros, agindo de forma autócrina ou parácrina. Muito recentemente foi demonstrado que no cérebro do rato a melatonina é sintetizada exclusivamente na matriz mitocondrial. É liberado no citoplasma, ativando assim uma via de transdução de sinal MT1 mitocondrial que inibe a liberação de citocromo A mediada por estresse e a ativação de caspases, e estes são prelúdios para a morte celular e inflamação. Este é um novo mecanismo pelo qual a melatonina sintetizada localmente pode proteger contra a neurodegeneração. É referido como sinalização automitócrina exceto a glândula pineal. Outras estruturas contribuem pouco para as concentrações circulantes em mamíferos, uma vez que após a pinealectomia, os níveis de melatonina são em sua maioria indetectáveis. É importante ressaltar que vários outros fatores foram relacionados à secreção e produção de melatonina. Metabolismo da melatonina. Uma vez sintetizada, a melatonina é liberada diretamente na circulação periférica, ligada à albumina, e ao LCR sem ser armazenada. Em humanos, a meia-vida da melatonina no sangue é de cerca de 40 minutos e ela é metabolizada no fígado, convertida em hidroximelatonina principalmente pelo CYP1A2 e conjugada com 6-sulfatoximelatonina, AMT6S, para a posterior excreção urinária. A medição dos AMT6S urinários é um bom marcador da secreção de melatonina, pois segue o mesmo padrão com intervalo aproximado de 2 horas. No geral, as mulheres apresentam valores ligeiramente mais elevados de melatonina plasmática à noite do que os homens. Em média, os níveis máximos de melatonina plasmática em adultos ocorrem entre 2 horas e 4 horas e são em média cerca de 60 a 70 pg/ml quando medidos com ensaios de alta especificidade. As concentrações na saliva, como em outros hormônios, são 3 vezes menores que no plasma. As concentrações mínimas detectadas estão abaixo de 1 pg/ml. O ritmo da melatonina plasmática, tempo e amplitude, correlaciona-se fortemente com os AMT6S urinários. Embora exista uma grande variabilidade na amplitude do ritmo entre os indivíduos, o ritmo normal da melatonina humana é reproduzível dia a dia intraindividualmente. Produção de melatonina durante o desenvolvimento e ao longo da vida. Ao nascer, os níveis de melatonina são quase indetectáveis, sendo a única fonte fetal de melatonina através da circulação placentária.
Os níveis de melatonina na circulação umbilical fetal refletem a diferença dia-noite observada na circulação materna. A melatonina materna envia um sinal circadiano temporal ao feto, chamado a programação adaptativa fotoperiódica materna, preparando o SNC para lidar adequadamente com as flutuações ambientais dia-noite após o nascimento. Um ritmo de melatonina aparece por volta dos 2 a 3 meses de vida, os níveis aumentando exponencialmente até um pico ao longo da vida. Em média, em crianças pré-púberes, as concentrações de melatonina em crianças estão associadas aos estágios da puberdade de Tanner. Depois disso, ocorre uma diminuição constante, atingindo concentrações médias em adultos no final da adolescência. Os valores permanecem estáveis até os 35 a 40 anos, seguidos por um declínio na amplitude do ritmo da melatonina em níveis mais baixos com o envelhecimento, associados a padrões fragmentados de sono-vigília. Em pessoas com mais de 90 anos, os níveis de melatonina são inferiores a 20% das concentrações de adultos jovens. O declínio na produção de melatonina relacionada à idade é atribuído a diferentes razões: calcificação da glândula pineal com início precoce na vida e comprometimento da inervação noradrenérgica da glândula ou capacidade de detecção de luz, midríases oculares, catarata. Curiosamente, a pinealectomia acelera o processo de envelhecimento e vários relatórios sugerem que a melatonina tem propriedades anti-envelhecimento. Mecanismo de ação da melatonina. Locais e receptores-alvo da melatonina. Os locais-alvo da melatonina são centrais e periféricos. Locais de ligação foram encontrados em muitas áreas do cérebro, incluindo a pars tuberalis e o hipotálamo, mas também nas células do sistema imunológico, nas gonadas, nos rins e no sistema cardiovascular. Os locais de ligação da melatonina no cérebro podem variar de acordo com a espécie. A melatonina exerce ações não receptoras e mediadas por receptores. As ações não mediadas por receptores são devidas a propriedades anfipáticas, de estrutura lipo-hidrofílica, que permitem que a melatonina atravesse livremente as membranas celulares e nucleares. Pode ser facilmente detectado no núcleo de diversas células do cérebro e órgãos periféricos. As propriedades antioxidantes são um exemplo de ações da melatonina não mediadas por receptores. Por outro lado, a melatonina tem ações mediadas por receptores. Dois tipos de uma nova família de receptores de melatonina, MT, acoplados a proteínas G foram clonados em mamíferos. Os receptores de melatonina são amplamente expressos, muitas vezes com distribuições sobrepostas. O MT1 é expresso principalmente na pars tuberalis, no SCN juntamente com outras áreas hipotalâmicas, hipófise, hipocampo e glândulas suprarrenais, sugerindo que os efeitos circadianos e reprodutivos são mediados através deste receptor. MT2 é expresso principalmente no SCN, retina, hipófise e outras áreas do cérebro, e está associado à mudança de fase. A afinidade da melatonina é 5 vezes maior pelo MT1 do que pelo MT2. A administração de melatonina induz uma supressão aguda do disparo neuronal no SCN através do receptor MT1 e uma mudança de fase da atividade do SCN através do receptor MT2. Entretanto, ainda não foram identificados agonistas que atuem exclusivamente em um ou outro receptor, e a compreensão do papel de cada receptor na maioria dos tecidos nos quais ambos os receptores estão presentes é difícil. Além disso, os receptores de melatonina são expressos transitoriamente nos tecidos neuroendócrinos durante o desenvolvimento, sugerindo que a melatonina tem um papel como sincronizador neuroendócrino na fisiologia do desenvolvimento. Fisiologia e patofisiologia da melatonina. Como dito anteriormente, a melatonina pode atuar através de diversos mecanismos em quase todos os níveis do organismo. Portanto, possui múltiplas e diversificadas ações com efeitos imediatos: melatonina endógena, durante a noite, ou prospectivos, melatonina exógena, durante o dia anterior. A hipomelatoninemia é mais comum e pode ser devida a fatores que afetam diretamente a glândula pineal, a inervação, a síntese de melatonina em decorrência de doença congênita ou secundária como consequência de fatores ambientais e ou medicamentos, trabalho em turnos, transecção cervical da medula espinhal, simpatectomia, envelhecimento, doenças neurodegenerativas, doenças genéticas, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA. A hipermelatoninemia é menos comum e, exceto pelos efeitos farmacológicos, poucas condições foram associadas à alta produção de melatonina: hipotermia espontânea, síndrome de hiperidrose, síndrome dos ovários policísticos, hipogonadismo hipogonadotrófico, anorexia nervosa e síndrome de Rabson-Mendenhall que induz hiperplasia pineal.
Melatonina durante a puberdade, ciclo menstrual e funções reprodutivas. O controle neuroendócrino da maturação sexual é influenciado pelo padrão de secreção de melatonina como consequência do ciclo claro-escuro e, em algumas espécies, o fotoperíodo via a secreção de melatonina determina o momento da puberdade. Estudos in vitro, em cultura da glândula pituitária de ratos pré-púberes, mostraram que a melatonina inibe o hormônio liberador de gonadotrofina e, portanto, a liberação do hormônio luteinizante, fornecendo evidências de um potencial papel causal da melatonina no momento dos estágios de desenvolvimento. O mecanismo pelo qual a melatonina inibe a secreção de GnRH não está claro. Recentemente, a quispeptina foi sugerida para mediar esse efeito. Níveis mais baixos de melatonina têm sido associados à puberdade precoce e níveis mais elevados de puberdade tardia e amenorreia hipotalâmica em comparação com controles da mesma idade. No entanto, um papel causal da melatonina no desenvolvimento puberal não foi descrito. Os dados sobre a melatonina circulante e sua variação durante o ciclo menstrual são inconsistentes. Nos homens, altas doses de melatonina, 100 mg por dia, potencializam a supressão de LH induzida pela testosterona, e foi relatada uma correlação negativa entre LH sérico noturno e melatonina. No entanto, as tentativas de desenvolver a melatonina como pílula anticoncepcional em combinação com progestina não tiveram sucesso. Curiosamente, as pessoas que vivem perto do Círculo Polar Ártico apresentam taxas de concepção mais baixas durante a escuridão do inverno, quando os níveis de melatonina são elevados, do que no verão. Em resumo, a percepção geral em estudos humanos é que a melatonina é inibitória da função reprodutiva humana. Melatonina e temperatura corporal central. A melatonina desempenha um papel na termorregulação circadiana. Em particular, o pico de melatonina está associado ao ponto mais baixo da temperatura corporal, juntamente com o cansaço máximo, o estado de alerta e o desempenho mais baixos. A administração exógena de melatonina durante o dia reproduz essa associação, aumentando a fadiga e a sonolência e diminuindo a temperatura corporal, principalmente se o sujeito estiver sentado, efeito dependente da postura. Nesse sentido, o aumento da temperatura durante a fase ovulatória do ciclo menstrual está associado a um declínio na amplitude da melatonina. Melatonina e metabolismo energético e homeostase da glicose. A melatonina é um ator importante na regulação do metabolismo energético e na homeostase da glicose. É responsável pela distribuição diária das funções do metabolismo energético, fase diária de alta sensibilidade à insulina, síntese de glicogênio e lipogênese e uma fase de sono associada ao uso da energia armazenada. Curiosamente, a administração de melatonina em mulheres na pós-menopausa induziu uma redução na massa gorda e um aumento na massa magra em comparação com o placebo. A secreção noturna de melatonina facilita a sensibilidade diurna à insulina e a preservação da massa e função das células beta e a baixa secreção de melatonina tem sido independentemente associada a um maior risco de diabetes tipo 2, DM2. Em pessoas com sono curto ou quando há um desalinhamento entre o horário de vigília e a secreção de melatonina, a secreção de melatonina não é interrompida, podem ser observadas resistência à insulina e hiperglicemia. A administração de melatonina pode resultar em resistência iatrogênica à insulina e hiperglicemia pela manhã, dependendo do momento da administração e das características metabolizadoras do sujeito. Além disso, recentemente, algumas variantes do gene que codificam MT1B foram associadas à redução da função das células beta e ao aumento do risco de DM2. Vários efeitos cardiovasculares também foram atribuídos à melatonina, tais como propriedades antihipertensivas, regulação da frequência cardíaca e resistência vascular. A melatonina pode ajudar com a insônia. Pessoas com insônia têm dificuldade para adormecer, permanecer dormindo ou ambos. Quando os sintomas duram um mês ou mais, isso é chamado de insônia crônica. De acordo com as diretrizes práticas da Academia Americana de Medicina do Sono, 2017, e do Colégio Americano de Médicos, 2016, não há evidências fortes suficientes sobre a eficácia ou segurança da suplementação de melatonina para insônia crônica para recomendar seu uso. As diretrizes do American College of Physicians recomendam fortemente o uso de terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI, como tratamento inicial para insônia. A melatonina funciona para trabalhadores em turnos. O trabalho em turnos que envolve turnos noturnos pode fazer com que as pessoas sintam sono no trabalho e dificultar o sono durante o dia após o término do turno. De acordo com duas revisões de pesquisa de 2014, os estudos sobre se os suplementos de melatonina ajudam os trabalhadores em turnos foram geralmente pequenos ou inconclusivos.
A primeira revisão analisou 7 estudos que incluíram um total de 263 participantes. Os resultados sugeriram que as pessoas que tomam melatonina podem dormir cerca de 24 minutos a mais durante o dia, mas outros aspectos do sono, como o tempo necessário para adormecer, podem não mudar. A evidência, no entanto, foi considerada de baixa qualidade. A outra revisão analisou 8 estudos, 5 dos quais também estavam na primeira revisão, com um total de 300 participantes, para verificar se a melatonina ajudava a promover o sono em trabalhadores por turnos. 6 dos estudos eram de alta qualidade e tiveram resultados inconclusivos. A revisão não fez nenhuma recomendação para o uso de melatonina em trabalhadores por turnos. É seguro tomar melatonina? Para suplementos de melatonina, especialmente em doses superiores às que o corpo normalmente produz, ainda não há informações suficientes sobre possíveis efeitos colaterais para se ter uma imagem clara da segurança geral. O uso a curto prazo de suplementos de melatonina parece ser seguro para a maioria das pessoas, mas faltam informações sobre a segurança a longo prazo da suplementação com melatonina. Tenha também em mente interações com medicamentos. Tal como acontece com todos os suplementos dietéticos, as pessoas que tomam medicamentos devem consultar o seu médico antes de usar a melatonina. Em particular, pessoas com epilepsia e aquelas que tomam medicamentos para afinar o sangue precisam estar sob supervisão médica ao tomar suplementos de melatonina. Possível risco de reação alérgica. Pode haver risco de reações alérgicas aos suplementos de melatonina. Preocupações de segurança para mulheres grávidas e lactantes. Faltam pesquisas sobre a segurança do uso de melatonina em mulheres grávidas ou lactantes. Preocupações com a segurança dos idosos. As diretrizes de 2015 da Academia Americana de Medicina do Sono não recomendam o uso de melatonina por pessoas com demência. A melatonina pode permanecer ativa em pessoas idosas por mais tempo do que em pessoas mais jovens e causar sonolência diurna. A melatonina é regulamentada como suplemento dietético. Nos Estados Unidos, a melatonina é considerada um suplemento dietético. Isso significa que é regulamentado de forma menos estrita pela Food and Drug Administration, FDA, do que seria um medicamento prescrito ou de venda livre. Em vários outros países, a melatonina só está disponível mediante receita médica e é considerada um medicamento. Os produtos podem não conter o que está listado no rótulo. Alguns suplementos de melatonina podem não conter o que está listado no rótulo do produto. Um estudo de 2017 testou 31 suplementos diferentes de melatonina comprados em supermercados e farmácias. Para a maioria dos suplementos, a quantidade de melatonina no produto não correspondia ao que estava listado no rótulo do produto. Além disso, 26% dos suplementos continham serotonina, um hormônio que pode ter efeitos prejudiciais mesmo em níveis relativamente baixos. A melatonina é segura para crianças? Além das questões mencionadas anteriormente, há alguns aspectos a serem considerados em relação à segurança da melatonina em crianças. Os pais que estão pensando em dar melatonina aos filhos devem primeiro conversar com um profissional de saúde sobre o uso de melatonina em crianças. Os pais precisam garantir o armazenamento seguro e o uso adequado de suplementos de melatonina. O uso de melatonina sem receita pode colocar crianças e adolescentes em risco de overdose acidental ou intencional. Um estudo de 2022 indicou que as vendas de melatonina nos Estados Unidos, que está amplamente disponível em formulações de comprimidos, cápsulas, líquidos e gomas, aumentaram cerca de 150% entre 2016 e 2020. Os autores do estudo disseram que o aumento nas vendas, disponibilidade e uso generalizado da melatonina nos Estados Unidos provavelmente resultou no aumento do acesso à melatonina entre as crianças em casa. O estudo de 2022 também mostrou que o número de notificações aos Centros de Controlo de Intoxicações dos Estados Unidos sobre pessoas com 19 anos ou menos que tomaram melatonina aumentou de 8.337 em 2012 para 52.563 em 2021. Ao longo do período de 10 anos, o número de notificações aumentou a cada ano. As hospitalizações e os resultados graves da ingestão de melatonina por pessoas com 19 anos ou menos também aumentaram ao longo dos 10 anos. A maioria das hospitalizações envolveu adolescentes que tomaram overdoses de melatonina intencionalmente, e o maior aumento nas hospitalizações ocorreu em crianças de 5 anos ou menos. Recapitulando. A melatonina tem propriedades anti-envelhecimento e atua em vários locais e receptores no organismo.
Ela desempenha um papel na regulação do metabolismo energético, na função reprodutiva e na termorregulação circadiana. No entanto, a eficácia e segurança da suplementação de melatonina para insônia crônica e trabalhadores em turnos ainda são inconclusivas. Além disso, existem preocupações sobre possíveis efeitos colaterais, interações medicamentosas e a qualidade dos produtos de melatonina disponíveis no mercado. É importante consultar um profissional de saúde antes de usar melatonina, especialmente em crianças. Se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo e de curtir e compartilhar o vídeo. Comentem o que acharam e se vocês consomem a melatonina.